Vasco e São Paulo. Vasco e São Paulo jogam no sábado, 9h30 da noite, em São Januário. Olha, o Vasco demitiu o técnico Álvaro Pereira, inclusive, vim de boina em homenagem ao Álvaro Pereira, que infelizmente agora está sem emprego, infelizmente para ele, não sei a opinião da torcida do Vasco, pode comentar aqui no chat da live. Enfim, Vasco e São Paulo, como é que faz para acompanhar esse jogo do Brasileirão, Alan? Sem emprego, mas não sem salário, né? O Álvaro vai continuar ganhando dinheiro aí do Vasco da Gama. Mas Vasco e São Paulo, 9h30 da noite, tá diferente também. Normalmente a faixa do Sport TV é 9, mas vai ser às 9h30 com o Sport TV e Premier. Um jogo muito interessante de a gente acompanhar. Primeiro, vamos ver se o São Paulo vai se recuperar desse baque, porque jogou muito mal contra o Cuiabá e perdeu a invencibilidade do Zubeldia no comando da equipe tricolor. E o Vasco da Gama não jogou bola enquanto o Álvaro esteve no comando. Né? Não teve condição o Vasco. Teve jogo com mais de 30 finalizações contra, né? E não sei se o Vasco somou 30 nessas partidas todas a favor. Então, assim, a gente realmente precisa melhorar. Marinho, esse jogo vai ter transmissão do Sport TV e do Premier. Inclusive, tem um superchat aqui da Carolina Santos na nossa live, falando que nenhum dos Z4 vai ganhar. É só olhar com quem eles vão jogar. E o Vasco é um desses exemplos, né? Ele tá na abertura da rodada, em 17º lugar, pegando um time forte, que é o São Paulo, mesmo que venha desse baque de jogar contra o Cuiabá em casa e perder. Mas é um confronto muito difícil para o time do Vasco, que está passando por uma troca de comando de novo, começam a sondar Ramon Dias de novo, não sei até onde isso vai. O que vai acontecer com esse Vasco São Paulo, que o pessoal vai poder acompanhar no Sport TV e no Premier neste sábado, 9h30 da noite? Para quem trabalha no plantão é complicado, não sei se o torcedor gosta também. Mas para quem está se preparando para sair, né, fazer alguma coisinha no sábado também, só dá para, né, ver o jogo ali quase na hora de fechar a porta, né? Sabe como é que é esse jogo sábado de noite? Enfim, aqui, o Álvaro Pereira no Vasco, ele teve 4 partidas no comando, foram 3 derrotas e um empate. Saiu sem ganhar nenhuma. Então, poxa, não tem como defender o treinador. Está até se considerando, como você falou, a volta do Ramon Dias, porque tem o litígio, de repente o Vasco faz ali um meio de campo para evitar, né, de ter que pagar para o Ramon Dias alguma coisa maior. O time está tentando se arrumar. Rafael Paiva é quem comanda de forma interina nesse jogo contra o São Paulo. Em campo, o Payet e o Praxedes são dúvidas, se recuperando de questões clínicas. O Payet, titular absoluto, o Praxedes não se firmou no Vasco ainda, então é um jogador que atua às vezes, outras não. Já o São Paulo, que busca se recuperar aí da derrota que sofreu, vem numa sequência de jogos sem vitória também, saiu de invicto para um time que não vence, se não me engano, há 3 partidas, tem alguns problemas. O Alisson está suspenso, não joga. O Bobadilha, o Ferrarese, o Rames Rodrigues e o Rafael estão com seleções na Copa América. O Rafinha e o Pablo Maia estão entregues ao departamento médico. O Moreira é dúvida. Por outro lado, o Alan Franco voltou a treinar e pode reassumir posição na defesa do São Paulo. Dito tudo isso, eu acho que o Vasco ainda não vai ter aquele milagre da mudança de técnico que faz todo mundo começar a jogar bem de repente, mesmo que não dure muito. Eu acho que ainda não está na magia do treinador novo, ainda não chegou nesse momento. A espiral da desgraça ainda está acontecendo. Então, para mim, é vitória do São Paulo. E para você, Alan? Eu vou jogar no empate, porque eu vou jogar na meia magia da mudança de comando. Até porque o Vasco conseguiu segurar o Cruzeiro, né? Ainda com o Álvaro no comando. Então, segurar o São Paulo pode não ser tão complicado quanto a gente acha que vai ser. Claro, São Paulo é muito mais time, tem um trabalho que já está engatando. Teve um tropeço, mas está engatando. Mas, de qualquer maneira, por ser o Vasco, por ser São Januário, eu vou colocar um empatezinho aí. Agora, vamos entrar aqui no futuro próximo, Renan. O Renan falou que já está com a... Eu não vou dar o spoiler do que seria o meu São Paulo daqui para frente, o São Paulo, o jogo do Vasco. Renan, você saiu do Morumbi ontem, parou na barraquinha, pensou, né, pediu pernil, pediu aquela gelada e pensou no jogo contra o Vasco. O que você tem em mente para a gente passar para o Zuba? Conta aqui para nós. Primeiro, Arnaldo, que tem que mudar na minha opinião, ele teria que mudar o sistema. Que daí é uma coisa que, como o Ilcinho falou, ele tem uma coisa na cabeça e dificilmente muda, né? Então,
Agora, o Renan como treinador de São Paulo vai jogar contra um Vasco completamente fragilizado, possivelmente sem treinador, provavelmente sem treinador, sob uma pressão incrível que vai sofrer em São Januário, sem dúvida nenhuma. Eu colocaria o time lá em cima do Vasco. Como? Num 4-1-4-1. Não 4-4-2. 4-1-4-1. Pode escalar. Um volante. Aquele cara que... Aqueles 5 jogadores que vai fazer a proteção ali. Igor, Arboleda, Alan Franco dentro da possibilidade e o Wellington. Luiz Gustavo. Tá. Na direita, Rato. A segunda linha de 4, né? 1, Luiz Gustavo. 4, 1, Luiz Gustavo. A segunda linha de 4. Rato, Lucas. Nestor ou Rodriguinho e Ferreira. Caleri. Sim, agora eu quero saber o seu. O Renan tá querendo dividir o time em 2. Eu vou ter o ataque cardíaco. Eu tava achando que ele ia botar aqui a minha canequinha, sabe? Os 3 zagueiros é vida, porque eu amo esse negócio aqui, ó. Por mim sempre. Eu tô pensando na cabeça dele. Mas por mim sempre. O São Paulo tem jogadores para fazer um 3-4-3, 3-5-2, porra. E fazer um sistema igual a Dinamarca jogou contra a Inglaterra hoje. Amassou a Inglaterra. E assim, né, gente? Eu quero ouvir qual que seria o São Paulo e o Wilsinho, mas vamos lá. Foi assim que o São Paulo conseguiu sua primeira vitória pós-Carpini, aquele 3-4-3 do Milton Cruz lá em Goiânia, com André, Caleri e Luciano. Não tinha o Lucas ainda. São Paulo meteu linha de 3 atrás, 4 na frente e os 3 centroavantes, né, entre aspas, lá na frente, e deu bem certo contra o Atlético Goianiense. O Wilson manda daí. Desculpa, Arnaldo. Essa é uma forma de jogar Luciano e Lucas junto. Pois é. Essa é a forma. Também isso acho que dá. 3-4-3. E você, Wilson, conta para nós. Cara, eu por um momento eu desisti de tentar fazer o meu São Paulo ideal, porque tá muito longe dele, assim, né? Eu acabo me frustrando, mas pensando com a cabeça do Zuba, aliás, lembrando do que ele fez até aqui, agora, e a escalação do Renan, e aí vai colocar Nestor e Ferreira junto, cara, mais fácil chover canivete do que o Zuba colocar. O Zuba, para mim, assim, como um bom argentino, ele tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Isso ele mostra nos jogos que ele demora a tentar ganhar ou nem tenta. Eu acho ainda que, tipo assim, 3 zagueiros, ele iria com os 3 zagueiros contra o Vasco por medo de perder e por não ter outro. O Galopo foi muito abaixo. Concordamos que o Galopo vai muito abaixo. Ele não tem outro volante. Eu duvido que ele vai dar oportunidade para algum menino. Uhum. Eu duvido que ele vá trazer também para trás Nestor ou Michel Araújo. Então, acredito que ele vá com 3 zagueiros ali, que para ele fica na cabeça dele, ele fala assim, bom, eu faço minha linha de 3, os 2 meus alas recompõem absurdamente, eu tenho a linha de 5, e aí é daqui para frente. O Luiz Gustavo tá mais nego velho e tal, eu tenho uma cobertura natural para ele. A questão é como é que ele vai dali para frente. Quem é que vai ser o companheiro de meio campo do Luiz Gustavo? Se ele vai escolher alguém com característica defensiva ou ofensiva. Cara, quem tem de característica defensiva no meio campo do São Paulo hoje? Não tem. A gente não tem. Meninos. Só os meninos. É curioso, né? A gente estava conversando aqui pós-Cruzeiro, foi a última conversa, que foi o jogo último do Bobadilla antes de ir para a seleção paraguaia. O Bobadilla não estava bem. Porém, só pela característica do Bobadilla, ele estava ajudando no conjunto. Então, são coisas, né? Então, essa convocação, mais, claro, a lesão do Pablo, o Alisson pendurado e a falta de jogadores, como vocês vêm destacando, com essa característica, dificultam a formação no meio de campo, cara. Sim. Todo mundo... Né? Não, pode terminar, não, desculpa. Não, pode completar. Eu acho que o São Paulo tem falado aí, está tentando negociar com o Thiago Mendes, que é um jogador evidentemente dessa... Se ele tivesse o Thiago Mendes jogando em alguma condição aí, nós estaríamos aqui. Ó. O cara pode jogar de primeiro, de segundo, na direita, na esquerda. Ele faz qualquer coisa ali no meio campo. Na França jogou até como zagueiro.
Então, mas não tem. Aí se tiver, é só no dia 10 de julho. Até lá, é isso aí que a gente tem. Né? E os meninos, o Wilson falou, só para lembrar, a gente também conversou um pouco sobre isso. O Dorival gostava mais do Negruti. O Carpini gostava mais do Ibali. O Zubeldia gostou do Fumaça, que está treinando lá. Só que nenhum deles até agora foi para o banco sequer. Nem foi relacionado sequer. Né? Então eu não sei se nessa emergência, Alisson, essa coisa dos meninos rolaria. Eu também acho, só que por exclusão ele vai acabar na linha de 3. Por exclusão, não por convicção. Por absoluta necessidade. Não, e aí era esse o meu ponto. Eu acho que se ele entra com os 3 zagueiros, ele dá essa tranquilidade para um dos meninos. Porque o menino olha para um lado, tem o Luiz Gustavo. Ele olha para o outro, tem o Wellington, o Igor Vinícius. Ele olha para trás, tem 3 zagueiros. O moleque falou, pô, tô safe. Pior que é mesmo, é certo, é isso. E aí ele coloca o Nestor para fazer a função ali de meio campo, que o Nestor já jogou alguns jogos mais nessa função ali de conectividade entre meio campo e ataque, e coloca aí Lucas e Caleri. Então ele vem para não perder, porque ele se sente meio, pô, eu tava tantos jogos invicto, perdi um, os caras já estão fazendo um fuzuê. Ele admite que o time não jogou bem ontem, ele admite que ninguém foi bem. Mais ou menos o que ele mostrou para nós até agora, ele vai claramente lá e ele, tipo, para ele pouco importa se é o Vasco ou o Flamengo. Ele não quer perder. Então, ele, por essa exclusão que nem você falou de opções, ele entra com os 3 zagueiros, ele coloca um menino, ou pode ser o Ibali ali, junto do Luiz Gustavo, o menino fica protegido por uma linha de 5, meio campo forte, o Nestor, a galera, e ele deixa o Lucas e o Caleri para sair no contra-ataque. A gente sai com volume pelos lados com o Wellington e o Igor Vinícius, tem o Nestor que consegue conectar, e tem o Lucas e o Caleri. Automaticamente, ele dá mais tempo para o Rato se preparar, e aí ele tem a opção no banco, Rato, André, Ferreira, Eric, que ele já mostrou que, tipo assim, vão jogar, acho, mais em caso de necessidade mesmo, que não demonstra ser muita opção para ele.